estudar a palavra do Senhor, eu queria que você abrisse o seu coração para que você receba e tome posse daquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Que esta palavra possa cair na sua vida em boa terra, que é o seu coração, e que ela possa germinar e dar muitos frutos em nome de Jesus. O tema desta noite, a poderosa mão de Deus. Lá em Jó, no capítulo 5 de Jó, no versículo 8 e no versículo 9, diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Jó fala algo aqui muito importante quando ele diz assim: olha, eu buscaria a Deus e entregaria a Ele a minha causa. Eu entrego a Deus aquilo que está no meu coração, aquilo que eu preciso. Ou seja, Ele está nos ensinando aqui que quando eu e você necessitamos de socorro, quando eu e você precisamos de socorro, nós temos que buscar socorro em Deus. E é importante que você saiba que a poderosa mão de Deus, ela está sobre a sua vida. Diga, a poderosa mão de Deus está sobre a minha vida. Sabe que é muito importante que você compreenda algumas coisas da parte de Deus. E uma delas é que Deus não nos deixa sozinhos. Não cria a sensação, ou não desenvolva um pensamento equivocado, de que você, em alguns momentos da sua vida, parece que você está sozinho, parece que não tem ninguém com você. Desenvolva o hábito, isto é um hábito que nós temos que desenvolver, de entender que em todos os momentos das nossas vidas, a mão de Deus está conosco. Sabe que quando você analisa a Bíblia Sagrada, não há um texto da Bíblia, ou um momento de adversidade, um momento de guerra, um momento de luta, em que você não perceba que a mão de Deus estava ali, socorrendo a vida do seu povo. É incrível, é incrível. Você percebe que quando o povo hebreu, estava ali vivendo debaixo da servidão e da escravidão, quando eles fazem exatamente o que Jó fez, ele diz: eu entrego a minha causa nas mãos do Senhor, e ali alguns poucos entregaram a causa deles nas mãos do Senhor, Deus veio e colocou a mão dele como uma barreira, como uma proteção sobre a vida do seu povo. Quando Deus tira os seus filhos da terra do Egito, da escravidão, da servidão, e Faraó vem atrás para perseguir e para dizimar, ou seja, ele veio com fúria, não para trazer de volta eles como escravos, mas ele levou um grande exército para aniquilar o povo, para matar o povo no deserto. E ali a gente percebe que a boa mão de Deus guarda, o Senhor abre o mar, eles passam em seco, chegam do outro lado, salvos e seguros pelo Senhor. Se você perceber, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia fala que havia na fornalha, que foi aquecida 10 vezes mais, foi visto a visão de um anjo, e que Nabucodonosor disse que a forma dele era como de um Deus. Ou seja, a mão de Deus estava na fornalha, no momento em que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam precisando. Se você analisar, você vai perceber que quando Daniel é jogado na cova com os leões, a mão de Deus guarda e protege Daniel naquela cova. Quando José é vendido como escravo, chega no Egito, você vê que a mão de Deus protegeu e guardou José até o momento da redenção, até o momento da restituição de Deus na vida de José. Eu queria que você, quando olhasse para a sua vida, todos os dias, você pensasse o seguinte: a mão de Deus está sobre a minha vida. Se você está passando por um momento delicado, um momento até, sabe, que tem aí sugado a sua energia, você precisa saber que você não está sozinho. A mão poderosa de Deus está sobre a sua vida. Amém? Você tem que ter essa mentalidade, ter isso no seu coração. Eu não sei
Quem já passou por algumas experiências, eu já passei por algumas, em que eu percebi ali nitidamente que Deus estava ali me guardando e me protegendo. Todas as vezes que eu tenho alguma necessidade, eu me lanço nas mãos do Senhor e grito por socorro. Todas as vezes que eu preciso de uma bênção para a minha vida, todas as vezes que eu precisei de um milagre na minha vida, a minha forma de alcançar a vitória, de alcançar o meu milagre, foi aos pés do Senhor. Então, bispo, essa palavra é muito importante, é interessante, mas como que eu faço isso? Primeiro você precisa entender e ter a humildade de buscar ajuda e de buscar socorro aos pés do Senhor. Porque você não pode viver como uma pessoa independente de Deus. Não, eu vou dar um jeito na situação. Sabe, isso beira a soberba, e a soberba precede a ruína. Então você não pode ser alguém autossuficiente. Não, eu vou dar um jeito, eu não vou falar com ninguém, eu vou resolver meu problema, eu resolvo do meu jeito. Aliás, eu sempre fui sozinho na vida, eu sempre fui sozinha, eu sempre dei meu jeito. Alguns dizem assim, né? Eu sempre dei meus pulos, eu sempre resolvi meus problemas sozinho, Você não precisa viver assim. Muito pelo contrário. Você não tem que viver assim. Se você está passando por algo, se tem uma situação na sua vida, seja a necessidade de um milagre, seja a resolução de um problema aí que está na tua vida lhe afrontando, ou seja, para a concretização de um sonho, você precisa recorrer aos cuidados e à mão poderosa do Senhor. Sabe, não tenha medo, não tenha vergonha de se socorrer de Deus. Não tenha receio de se prostrar diante de Deus e reconhecer a sua incapacidade humana. Sabe, não tenha timidez ou não tenha um orgulho no teu coração, dizer assim, não, sabe, eu vou dar um jeito, sabe, eu vou embargar o choro, eu vou segurar o meu choro, eu vou resolver do meu jeito. Você não precisa disso. Você tem um Pai que é o Pai de amor bondoso. Você tem um Deus que está pronto para te socorrer. E Ele ouve a tua oração. Jó diz assim, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele, disse Jó, entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, diga Deus, faz coisas grandes e inescrutáveis, diga, e maravilhas, que não se podem contar. Agora diga assim, quando eu entrego a minha causa nas mãos dEle. Talvez algumas pessoas hoje, talvez alguém me assistindo, ou alguém aqui, esteja sofrendo à toa. Esteja sofrendo, por quê? Porque quer resolver o seu problema com a sua própria capacidade, com a sua própria suficiência, do seu jeito. Bispo, eu tenho vergonha, sabe, da situação que eu me enrolei. Eu tenho vergonha das coisas que estão acontecendo na minha vida. Bispo, eu estou passando por coisas que eu tenho vergonha, porque, sabe, eu não quero compartilhar com ninguém. Escute. Não viva desse jeito. Não crie esta angústia no teu coração. Passar por situações adversas, por dificuldade, seja elas quais forem na vida, não é motivo de demérito para ninguém. Uma coisa que eu nunca tive vergonha foi de falar das coisas que eu já enfrentei e enfrento na minha vida. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque quando eu abro o meu coração para Deus, eu sei que Deus entra com socorro na minha vida. Eu sei que quando eu me faço fraco, é aí que eu sou forte, porque a mão de Deus entra com socorro na minha vida. Mas quando eu me basto, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu vou dar meus pulos, sabe, ninguém tem nada a ver com isso, sabe, não faça isso, não faça isso. Olha o que a palavra de Deus diz, Pedro fala isso, e é importante a gente meditar nesta palavra. 1 de Pedro 5,5 diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aí a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu encontro aqui nesses versículos, sabe, uma estratégia bíblica, uma estratégia de Deus, para que você possa usufruir desta mão poderosa do Senhor. Eu não sei aqui quem tem o hábito de frequentar a academia, de fazer algum tipo de educação física e etc. E eu tenho ido muito à academia, cuidar da minha saúde, cuidar da minha saúde efetivamente. E é muito bom quando você está ali. Já viu quando você pega um peso na academia? Aí você faz uma série assim, você levanta 15 vezes, como eu coloco naquela barra, sabe? Cada lado daquela barra com 70 quilos, 70 de um lado, 70 do outro. E quando a irmã está rindo, eu percebo, Sara riu assim. Meu personal está aqui, porque a fé é a certeza. 70 você divide por 7. E quando eu levanto aquilo tudo, chega no 15, a primeira, o personal está aqui, meu personal, ele pergunta assim, está tudo bem? Eu falo, tranquilo. Na segunda série, ele pergunta, está tudo bem? Eu falo, está tudo bem, já não é mais tranquilo, está tudo bem. Na terceira, quando dá aquela fadiga no músculo, aí o meu personal, ele pega com a mão, ele dá um suportezinho, às vezes no final, aquilo dá uma ajuda. Uma mãozinha, dá uma ajuda, aquela mãozinha. Quando ele põe a mãozinha, eu estou com você, não vai cair, não desiste, vai dar certo. Vai. Eu queria que você entendesse que às vezes está meio pesado a carga para você. Sei que às vezes tem luta, são dificuldades, são coisas que a gente passa, enfrenta, mas olha, entenda o seguinte, a mão de Deus está ali, prestes para te socorrer, para que aquele peso, para que essa dificuldade não venha trazer sofrimento para a sua vida ou te prejudicar. Então, está passando por algo, tem enfrentado algumas coisas, gente, nós temos que colocar isso diante de Deus. Sabe, se tem algo no teu coração que está afligindo a sua alma, você tem líderes que estão aqui para te ouvir e para orar com você. Você não tem que ter vergonha, porque às vezes a pessoa está sofrendo, desculpa o que eu vou te falar, entenda pelo Espírito de Deus. Tem gente que está sofrendo à toa. Por quê? Porque a pessoa pega o problema dela e ela esconde o problema de todo mundo, ela guarda aquela situação de todo mundo e, sabe, não quer que ninguém saiba, eu não vou. Você precisa de ajuda. Você tem uma igreja para orar por você. Você tem pessoas aqui de Deus que vão estender as mãos para você, não para te julgar. Sabe, a obra de Deus, ao contrário do que muitos fizeram e têm feito durante muitos anos, o ministério de Cristo nunca foi de acusação e de condenação. O ministério de Jesus sempre foi de reconciliação e perdão. Jesus nunca acusou, Jesus sempre reconciliou. Jesus nunca colocou o dedo na cara de ninguém, ainda quando poderia. Ele disse certa vez, filha, vai e não peca mais. Então o papel da igreja, do ministério de Cristo, é ajudar você a vencer esses problemas com a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Você precisa saber que você não está sozinho. Você precisa saber que nessa guerra, nessa luta, nessa batalha, você tem pessoas para orar por você. Nós temos visto o que Deus tem feito, né, com essa situação da nossa bispa em São Paulo. Nós temos nos unido no Brasil todo, fora do Brasil, em oração pela vida dela. Você imagine, se não houvesse esse exército de intercessores intercedendo de dia e de noite pela vida dela. Tem coisas que você precisa aprender, que é entregando a Deus, ou buscando ajuda, se socorrendo de Deus, que você vai ver a mão de Deus tirando o peso. A Bíblia diz assim, lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós temos que trocar, nós temos que aprender, amados, que é necessário que como filho de Deus você tenha humildade.
Talvez alguém aí que está me assistindo, sabe que a vida não está legal. Você está sucumbindo, as coisas não estão andando. E você está dando murro em ponta de faca. Talvez você esteja fingindo que está tudo bem. Talvez você esteja querendo demonstrar que você está bem, que está tudo certo na tua vida. Mas Deus sabe se está ou não está. E é nele que você tem que buscar ajuda. Para de mentir, para de fingir, de enganar você mesmo. A mão de Deus está estendida para te ajudar. Deus quer o teu bem, Deus quer a tua felicidade, assim como a minha, assim como a sua, de cada um de nós. Então qual que é a estratégia, bispo? Qual que é a estratégia? A estratégia é, eu vou buscar ajuda em Deus. Sabe que o mundo, as pessoas pensam assim, eu vou trabalhar, eu vou batalhar, eu vou me dedicar, eu vou fazer o que for necessário e eu vou vencer. Assim pensa o mundo. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós temos que pensar, eu vou pedir sabedoria para Deus, eu vou buscar ajuda em Deus, eu vou me socorrer em Deus e eu sei que Deus vai me dar a vitória. Não seja alguém, sabe, que quer vencer sozinho na vida. Sozinho você não vai vencer. Sozinho você não vai chegar muito longe. Vai chegar uma hora que a tua força ela vai ser pequena diante de alguns obstáculos que a vida te traz. Vai chegar uma hora que se você quiser agir pela tua capacidade humana, pela sua inteligência, você vai se deparar com alguém mais inteligente do que você. Se você acha que a esperteza vai fazer você chegar lá, uma hora você vai se deparar com alguém mais esperto do que você. Então não é aí que nós temos que buscar socorro, não é aí que nós temos que buscar, sabe, você não vai prevalecer sozinho. Bispo, sabe, eu sempre fui uma pessoa que eu me virei sozinho na vida. Você acha que se virou sozinho? Você acha que você venceu sozinho? Amado, se não for a mão de Deus na minha, na sua vida, sabe aquela mãozinha do personal que dá aquela subidinha, você acha que você está sozinho, mas ali está um pouco da carga está sendo aliviada de você. Se não for Deus na tua vida, você não chega a lugar nenhum, meu irmão. Você não chega a lugar nenhum, minha irmã. Então, não crie no teu coração esta expectativa de que você vai fazer e vai vencer sozinho. Olha o que a Bíblia fala aqui. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais... Isso aqui não diz respeito apenas à idade. Aqueles que têm mais idade, embora as pessoas com mais idade têm sim experiência, né? Tem muitas coisas boas para nos ensinar, mas quando a Bíblia diz, jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, sabe o que significa isso aqui? Você tem que observar que às vezes tem pessoas ao seu lado, que têm 5, 10, 15, 20 anos de obra de Deus, 30 anos, e são pessoas experimentadas, que vão te dar um conselho, vão te aconselhar, e através desse conselho você vai obter êxito, você vai obter vitória na sua vida. Então assim, não busque, às vezes só dentro do seu pensamento, a sua ideia, não, eu vou fazer assim, porque eu já pensei, eu já organizei, tem gente que quer ter o controle. Não sei se você já lidou com uma pessoa assim, que é centralizador, quer estar no controle. Eu quero dizer para essas pessoas, se você viver assim, você vai quebrar a cara. Porque quem quer ter o controle sofre muito na vida. Estou dizendo de cátedra, porque eu já quis ter o controle de muitas coisas e já me arrebentei. Querer ter o controle significa, Deus, eu sou um soberbo que tira o controle da tua mão porque eu sei o que eu faço. Você não tem um controle de nada. Você não tem um controle de nada. Nós temos visto que nós, na verdade, somos pó. Nós não temos o controle de nada. Se Deus tira a mão da minha, da tua vida, amado, amada, já era, acabou tudo. Se Deus tira a mão da minha, da tua vida, eu e você não chegamos a lugar nenhum. Então não queira controlar, porque você não consegue controlar você, quanto mais as coisas à sua volta. Então o que nós precisamos? Muitas vezes buscar uma direção em Deus, muitas vezes buscar a direção em alguém experimentado pelo Senhor. Nós temos que respeitar e honrar pessoas que têm sabedoria de Deus para nos dar conselhos. E nós temos que nos submeter aos conselhos dessas pessoas, como aos próprios conselhos do Senhor. Por quê?
Porque essas pessoas são experimentadas por Deus e muitas vezes são usadas por Deus para nos apontar um caminho que nós não estamos enxergando. Então, meu amado, minha amada, entrega o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele controlar a tua vida. Deixa Deus dirigir você, porque se você quiser dirigir, você não vai chegar a lugar nenhum. Entenda isso com amor, esse conselho de Deus. Deus falava muito comigo ontem à tarde sobre isso. Deus falava à minha mente espiritual, falava ao meu coração. Ricardo, a minha poderosa mão é quem sustenta o meu povo. O Senhor falava isso para mim. Filho, foi a minha mão que sustentou você até aqui. Mas quando eu olho para a minha vida, eu vou dizer para vocês, foi a mão de Deus em todo o tempo. Quando eu olho para a minha história, eu vejo como a mão de Deus fez as coisas darem certo. Como a mão de Deus vai... Sabe, a Bíblia diz que Deus vai endireitando os caminhos tortuosos. Deus vai colocando você assim, você quer ir para cá, Deus fala, não, é para cá. Você acha que foi você, mas não foi você. Às vezes a gente acha que a gente é inteligente, mas nós não somos. É triste e decepcionante quando alguém, às vezes, se esquece que foi a mão de Deus que o conduziu até a vitória, ao crescimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, olha que coisa séria, porque Deus resiste aos soberbos. Sabe, a soberba, ela é o caminho para se arruinar. Então, a pessoa humilde é aquele que reconhece que na carne é incapaz. Diga, na minha carne. Diga sem medo, diga, na minha carne eu sou incapaz. Diga, eu dependo de Deus para tudo. Tenha isso na tua mente. Vai fazer alguma coisa, Senhor, eu dependo do Senhor. Pai, eu dependo do Senhor para me ajudar com isso aqui. Senhor, eu dependo do Senhor para me dar sabedoria. Pai, eu dependo do Senhor para inclinar aquele coração. Pai, eu dependo do Senhor para me abrir a porta. Nós dependemos de Deus, gente. Nós dependemos de Deus. Isso não é demérito, pelo contrário, isso é força e poder. Depender de Deus é depender da pessoa certa. É fazer a melhor escolha na vida. Olha o que diz o sábio em Provérbios 3,31. Não tenha inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus. Bispo, o que é o homem violento? É aquela pessoa que acha que se basta. É a pessoa que idealiza na sua mente que conseguiu pela força do seu braço. Isso é o violento. É aquele que se tiver que passar por cima de alguém, passa. Se tiver que passar por cima de qualquer pessoa, passa, porque não se importa com ninguém. Quer vencer a troco de qualquer coisa. Esse é o homem violento. E a Bíblia diz, olha, não tenha inveja do homem violento. Não, nem siga esse caminho, não vá por esse caminho. Olha o versículo 34. Certamente, ele escarnece, ele é Deus, dos escarnecedores. Ou seja, Deus zomba do escarnecedor, sabe por quê? Porque ele sabe que esse tipo de pessoa vai sofrer e vai passar pela poderosa mão de Deus. Eu queria dizer para você o seguinte, a poderosa mão de Deus tem dois extremos. A poderosa mão de Deus tem o extremo de guardar, de proteger e de cuidar. Mas a poderosa mão de Deus é a mesma mão que executa justiça e juízo sobre a vida dos homens. A mesma mão que te protege é a mesma mão que executa juízo contra aqueles que são soberbos, violentos e que fazem guerra contra nós. Sabe que quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, a mesma mão que protege você da cova dos leões, a mesma mão que levanta você quando está caído, é a mesma mão que executa justiça e juízo nessa terra. Sabe, nós estamos vendo Deus executar juízo. Durante muitos anos a gente vê que de vez em quando Deus vem e passa a régua, executa juízo, algumas coisas acontecem, e a gente sabe que é a poderosa mão de Deus. Então, não tenha medo se alguém tem se levantado contra a sua vida, fazendo guerra contra você, porque a poderosa mão de Deus fará justiça. Não tenha receio se alguém te lesou, se prejudicou, tirou alguma coisa de você. Não tenha receio, porque a Bíblia garante que a poderosa mão de Deus vai te restituir, e Deus vai fazer justiça, para que todos saibam e para que todos vejam que foi a mão dele que fez isso na sua vida. Sabe, não tenha receio se alguém tirou alguma coisa de você, se alguém maculou o teu nome, se alguém tirou vantagem de você, se alguém te prejudicou, não tenha receio.
Você não precisa desejar o mal de ninguém, você não precisa ter ódio de ninguém, não. Segue o teu caminho com Deus. Tenha paz e saiba que Deus sabe como tratar com o justo e com o injusto. Saiba que Deus sabe como tratar com o filho e com o filho da perdição. Saiba que Deus sabe como tratar com o joio e com o trigo. Às vezes até cresce junto, mas chega uma hora que ele tira o trigo e aí o joio ele põe para ser queimado. Você precisa ter a consciência que Deus dá a graça aos humildes. É o que diz Provérbios 33, 34. Aos sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Meu irmão, minha irmã, eu queria, nesses minutos finais que me restam, caminhando para o final da mensagem, dizer para você que assim, às vezes a gente não tem noção de como Deus está agindo e trabalhando numa causa que nós nem sabemos ainda que ela vai acontecer. Tem coisas que você nem imagina, mas Deus já está trabalhando. Tem coisas que nós nem imaginamos, mas Deus já está agindo ao nosso favor. Sabe, tem coisa que não passou na tua mente ainda, mas Deus já tem preparado para você. Tem coisas que você acha que você perdeu, você não tem noção como você não perdeu. E aquilo na verdade foi um livramento, e Deus vai fazer com que você tenha muito, 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 muito mais na sua vida, com honra, com dignidade, com prazer, com alegria, com bênção. Tem coisas que Deus tira da nossa vida, você acha que você perdeu. Vou falar uma coisa para vocês, tem pessoas que Deus tira das nossas vidas, você acha que foi uma perca muito grande. Eu vou dizer para você, às vezes é um grande livramento, uma grande bênção de Deus na sua vida. Tem coisa que está na sua vida, você acha que você não vive sem aquilo, e Deus tira aquilo para te mostrar que aquilo não valia a pena, que aquilo não era bom, pelo contrário, e Ele te dá o que é bom, para você ver como realmente Deus está cuidando de você. Talvez você chegue aqui hoje, né? Estamos chegando no final do ano, e a sensação de que, bispo, sabe, eu tô suprido, eu estou bem, eu estou em paz, assim, eu não estou com nenhum problema. Amado, louvado seja Deus, mas saiba que Deus tem coisas maiores ainda para fazer na sua vida. Saiba que Deus quer acrescentar coisas maiores e melhores na sua vida. Sabe que Deus quer fazer por você infinitamente mais do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Ou talvez você entre aqui dizendo, bispo, minha vida é o oposto. Eu estou com uma situação, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Diga, minha suficiência vem de Deus. Amados, não pensa que você é capaz de pensar algo, não, tudo vem de Deus. Olha, eu ando nos caminhos do Senhor, eu completei 28 anos de obra de Deus, 28 anos de vida com Jesus. Eu estou há 18 anos como ministro do Evangelho, como missionário, pastor, bispo, há 18 anos. Ao longo desses 28 anos, uma coisa eu aprendi e percebi, que toda pessoa que se submete a Deus, Deus honra. Toda pessoa que se humilha diante de Deus é exaltado. Todas as pessoas que pedem ajuda, Deus socorre. Todas as pessoas que buscaram em Deus um abrigo, Ele deu a vitória, Ele protegeu. Toda pessoa dependente de Deus, sempre Deus honrou. Sabe, a pessoa pode ter entrado, às vezes, numa situação difícil, num momento delicado da vida, às vezes pessoas que passam por necessidades, mas quando aquela pessoa é alguém independente de Deus, quando este filho, esta filha, é alguém que se submete verdadeiramente a Deus, a autoridade do Senhor na sua vida, Deus honra. Bispo, qual é o segredo para que eu possa ver o favor de Deus na minha vida? Se submeta à poderosa mão de Deus. Reconheça todos os dias a sua total dependência de Deus. Em tudo que você fizer, entenda que você é totalmente dependente de Deus. Foi isso que Pedro falou em 1 de Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão, diga, a mão de Deus é poderosa.
E a Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, meu amado, minha amada, se humilha diante da mão do Senhor. Você pode ter uma situação, às vezes, que um médico fala assim: olha, o seu caso não tem jeito, não tem cura, mas para Deus tem cura. Talvez você está com uma situação sombria na sua vida, sabe, uma situação que você tem enfrentado de família, alguma coisa que está amarrando você, sabe, emocionalmente, financeiramente, alguns problemas que você está passando. Bispo, eu estou com uma batalha judicial. O irmão não tem noção do problema que eu me envolvi. Deus sempre exalta o humilde. Deus sempre exalta o humilde no tempo oportuno. Talvez você chegue aqui dizendo: bispo, estou com uma situação financeira, o irmão, sabe, às vezes eu venho aqui, o irmão nem imagina, eu venho, dou meu dízimo, estou sempre alegre, sorrindo, mas só Deus sabe o que eu estou enfrentando na minha vida financeira. Pode acreditar, meu amado, Deus é um Deus de vitória, e Ele fará sobressair a vitória e a bênção sobre a sua vida. Talvez você está com porta trancada, porta que não abre, problema. Bispo, eu estou com sofrimento, sabe, porque eu me meti numa confusão, bispo do céu, coisas que eu não devia, mas eu me envolvi, eu me meti, eu não sei como sair. A poderosa mão de Deus pode te tirar disso, mas você precisa ter a humildade de buscar socorro e ajuda no Senhor. Nós não podemos hoje sair daqui, eu queria que você entendesse isso, com aquele sentimento de autossuficiência. Eu vou resolver, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar meus pulos. Não faz isso não. Não faz isso não. Se você tem um sonho, seja humilde diante de Deus para dizer: Senhor, eu tenho esse sonho, me ajuda nesse projeto. Senhor, me ajuda a vencer nisso aqui. Senhor, me mostra o caminho, me mostra o que eu tenho que fazer. Não tome nenhuma decisão baseado naquilo que você acha que tem que ser feito, ou baseado na sua experiência. Sempre se coloque diante do Senhor. Uma coisa importante que a gente entende, e que eu, ontem à tarde, quando eu estava estudando, eu entendi muito isso, falou muito ao meu coração, foi quando os reis iam para as guerras. Você lembra quando os reis iam para as guerras? Eles consultavam quem? Quem? O profeta, o sacerdote, o profeta. Porque eles eram reis, eles mandavam em tudo. Por exemplo, Saul era o rei, ele tinha poder, autoridade dada por Deus para governar, etc, etc. Mas na questão espiritual, Saul não era maior do que o profeta. Ele era rei, mas ele não tinha autoridade espiritual, como Deus havia delegado a um profeta. Então, ontem à tarde eu estava estudando isso, comecei a entender como é importante essa questão da autoridade espiritual e da vida espiritual. Porque às vezes você se torna rei de alguma coisa, você se torna um empresário, você se torna um comerciante, você é um advogado, uma advogada, você é um corretor de imóveis, você é um pedreiro, você é um empreiteiro, você é uma vendedora autônoma, você é um representante comercial, você é um funcionário público, você é um chefe de um setor, não é? Às vezes você é um aposentado, ou seja, senhor da sua vida. Às vezes você é funcionário ali de um local onde você tem um cargo de chefia ou não, enfim. E aí às vezes você é pai, você é mãe, você é filho, você é tio, você é avô, mas é aquele avô que é avô-pai, porque cuida, porque às vezes a criança é deixado com um avô para cuidar, com uma avó. Às vezes o reconhecimento, às vezes uma criança reconhece mais o avô e a avó do que às vezes os próprios pais, tamanho o afeto, o carinho que o avô e a avó às vezes é cuidado pelo avô e pela avó. E eu entendi ontem da parte de Deus, que mesmo quando você exerce um cargo de chefia, ou quando você tem às vezes muitos anos de vida com Deus, ou você é um pastor, um bispo, você não pode tomar nenhuma decisão sem que Deus não tenha te dado a bênção ou a aprovação para aquilo. E eu pensava nisso, que às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, ela se convenceu tanto que aquilo vai dar certo, que ela acha que Deus está naquilo e Deus não está. Isso é soberba. Isso é soberba. E Deus resiste não dá certo. A pessoa acha, não, tem vida, são muitos anos de vida com Deus. Foi exatamente isso que Saul pensou. Saul pensou que ele era quem?
Saul pensou que ele era quem? Autoridade máxima. Ele disse, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu sou o rei, eu faço. Você não é rei de nada, diga, eu não sou rei de nada. Diga, Jesus é o rei da minha vida. Diga, eu dependo dele para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo, gente. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós não podemos tomar nenhuma decisão achando que, sabe, porque eu tenho experiência com Deus, porque o profeta, que era o profeta, viu a Eliabe e falou, estou diante do ungido de Deus. Deus falou, opa, para, esse negócio de ficar usando álcool gel, você está ficando maluco, está cheirando muito álcool, para. Não tenho nada com Eliabe, não. Não tenho nada com ele, não. Meu negócio é com o filho que nem está aqui. Filho de Jessé que nem está aqui. Para, volta para a casinha. Porque o profeta achou que ele sabia o que estava fazendo. Não tome nenhuma decisão sem se reportar a Deus. Ouça a voz de Deus. Se coloque diante do Senhor. Deixa Deus te responder. Deixa Deus te apontar o caminho para você não sofrer. Isso é humildade. Porque às vezes a gente acha que humildade... A humildade, sabe? É a pessoa ser humilde, não querer ser melhor do que ninguém. Humildade é se submeter à vontade de Deus. Humildade é dizer, Senhor, o que é para fazer? É para ir para a direita, eu vou para a direita. É para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. É para recuar, eu vou recuar. É para avançar, eu vou avançar. Isso é ser humilde. É entender que em nós, a nossa capacidade, põe para mim de volta 2 Coríntios 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Como se eu fosse o Senhor daquilo, como se eu fosse a autoridade máxima, como se eu pudesse resolver. Não! Nós, entenda definitivamente, nós dependemos de Deus para tudo, amados. Se Deus tirar a mão dele da minha vida, acabou tudo. Se Deus tirar a mão da tua vida, acabou tudo, nada vai para frente. Nada vai para frente. Nada vai para frente. Sem a mão de Deus, nada vai para frente. Olha o que diz Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta, o que é o que se exalta? É o que acha que vai fazer, vai acontecer, vai fazer do seu jeito. Será o quê? Humilhado. O que é humilhado? É que Deus vai te espizinhar? Não vai dar certo. Você entendeu porque tem gente sofrendo às vezes com situações na vida? Não pede a direção de Deus. Vai lá e toma uma decisão. Fiz. Agora Deus abençoa. Amados, às vezes a pessoa perde tempo, 3 anos orando para Deus abençoar uma coisa que Deus não vai abençoar, mas não perdeu às vezes 15 minutos para orar antes de começar uma coisa. Tem gente que está 3 anos, Deus abençoa, Senhor, foi a tua mão, Deus. Todo dia ora para Deus consertar um negócio. E Deus fala, não posso. Mas Deus, o Senhor é poderoso. Não posso, porque Deus não termina aquilo que Ele não começou. Deus não termina o que Ele não começou. Tem um monte de gente, um monte de crente, orando há 5, 6, 10 anos, para Deus consertar um troço, desculpa a expressão, que Deus não vai consertar. Porque não teve a humildade de orar, às vezes um dia, e parar para ouvir Deus antes de tomar uma decisão. Foi lá e fez e quer que Deus conserte, Deus não vai consertar. Então antes de qualquer coisa, está aqui, Deus, a palavra de Deus está dizendo, olha aqui, todo que se exalta, ou seja, quer fazer do seu jeito, é humilhado. Por que é humilhado? Porque não dá certo. Agora o que se humilha? Quem é o que se humilha? Senhor, me mostra o caminho. Senhor, abre a porta para mim. Senhor, me dá uma luz aqui para eu enxergar, para eu entender. Aí esse será o quê? Exaltado. Aí tem gente que pode se levantar contra. Aí tem gente que vai tentar de todas as formas te derrubar. Mas ninguém derruba aquele cuja poderosa mão de Deus está sustentando e mantendo ali, sabe? Para que você alcance a sua vitória. Você está entendendo o que Deus quer falar ao seu coração nessa noite? Antes de você tomar as suas decisões, amado, minha amada, sabe, coloca tudo nas mãos de Deus. Eu queria encerrar com salmos do salmista, no Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá,
jamais permitirá que o justo seja. Eu queria encerrar discorrendo sobre isso, dizendo para você exatamente isso aqui. Confia em Deus, confia nas mãos do Senhor. Sabe, volto a dizer, em nome de Jesus, bispo, tem uma coisa que eu estou passando, eu estou aqui, sabe? Mano, coloca isso na mão do Senhor. Tem coisa que você tem que ter pessoas para estar orando junto com você, entendeu? Tem coisas que você precisa entender que não dá nem para você orar sozinho. Tem coisas que você vai precisar de uma igreja orando por você. Tem coisas que você vai necessitar da oração incessante de pessoas orando por você de dia e de noite até que o milagre aconteça na sua vida. Tem projetos que Deus coloca na vida da gente que precisa ser sustentado pela oração. Você lembra o que acontece na batalha, o que acontece com Moisés? Ele ergue a mão, o povo de Israel começa a vencer, a mão dele começa a baixar. Ele teve que ter pessoas ali sustentando as mãos dele, os braços dele para cima, para que ele tivesse a vitória. Às vezes a gente vai... Isso é ter humildade, é saber que às vezes não dá para ir sozinho. Tem coisa que não dá para você fazer sozinho. Tem coisa que você vai precisar sim de um conselho, de alguém que tem conselho de Deus para te dar. Tem hora... Hoje a gente vê no mundo, o mundo está fazendo isso. Hoje o mundo tem mentoria. Hoje o mundo tem coaching, treinadores, que fica dando manutenção para as pessoas, né? Pilhando ali a pessoa, dando um gás emocional na pessoa, um incentivo, etc. e tal, para a pessoa. E as pessoas vão atrás disso. Você precisa, não é do gás do homem, mas é da direção do Espírito Santo. É da força e do poder de Deus, o dunamis, dinamite, o poder de Deus na sua vida. Se tem alguma coisa aí, apresenta para o Senhor agora. Eu queria que a gente orasse. Você que está cansado, bicho, eu estou tão cansado, toda hora que dá vontade de chutar o balde, sumir no mundo. Você precisa colocar isso na mão de Deus hoje para Deus te ajudar. Bicho, sabe quando você não tem mais força? Eu não estou tendo força para lidar com um problema na minha casa. Eu não estou tendo força para lidar no meu casamento, com a minha mulher, com o meu marido. Eu não estou tendo força. Tem hora que dá vontade, sabe, de acabar com tudo. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso hoje. Você está tentando resolver um problema, uma guerra, tentando resolver uma guerra sozinho. Você precisa de gente orando com você, por você. Você precisa da mão de Deus nessa situação urgente, para te tirar desse laço do passarinheiro. Sabe, Deus me mostrava ontem à tarde, pessoas que estão em laços, e Deus me dizia ao meu coração, são laços de morte. O Senhor falava isso comigo, laços de morte, pessoas que estão enlaçadas num laço, e a sensação que eu tinha era um caixão, enterrando essas pessoas, e o sentimento que eu tinha era de soberba, de arrogância, sabe, que precede a ruína, porque a mesma mão que exalta, é a mesma mão que faz justiça, a mesma mão que poupa a vida, é a mesma mão que tira da vergonha, porque a mesma mão que guardou o Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, foi a mesma mão que guardou Daniel da cova dos leões, mas foi a mesma mão que permitiu que Golias caísse, foi a mesma mão que permitiu que Sansão perdesse a vida, foi a mesma mão que foi colocada sobre Miriam para que ela tivesse lepra. A mesma mão que exalta é a mesma mão que humilha. A mesma mão que traz a bênção e a vitória é a mesma mão que permite a escassez e a miséria. Se é a poderosa mão de Deus que está sobre a tua vida, sabe, para te resgatar do que você está passando, para tirar você desse laço, sabe, para poder tirar você desse sufoco, disso que está matando tua vida, teu casamento, tua emoção. Você que está aí sucumbindo, bispo, eu estou para morrer, eu não estou aguentando essa situação, mas a poderosa mão de Deus pode te dar uma solução ainda este ano para essa situação. Sabe quando tem alguém ali travando a tua vida?
Alguém ali, sabe, sendo o canal do diabo para parar você. A mão de Deus é poderosa para arrancar isso da tua vida. A Bíblia fala que quando Daniel orou, Deus olhou para Daniel: Daniel, muito amado, meu filho amado. Ele mandou um anjo para atender Daniel. Satanás se interpôs. Houve uma guerra espiritual. Durante 21 dias, uma guerra, uma batalha, uma luta. Até que Deus fala: vou mandar o arcanjo. E ele vai, repreende Satanás e dá a bênção e a vitória a Daniel. Se a mão de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Se acha, amados, muitos de nós não éramos nem para estar aqui. Não era nem para estar aqui. Minha esposa com cirurgia, fez exame de Covid para entrar no centro cirúrgico. Saiu do centro cirúrgico, foi para a sala do hospital, para o quarto do hospital. Foi acometida de Covid dentro do hospital. Nós não sabíamos disso. Pela mão e misericórdia de Deus, ela teve que ficar em isolamento por conta da cirurgia. Nós não tínhamos contato. Deus preservou a vida dela num momento de cirurgia, um momento delicadíssimo. Isso é a mão de Deus para poupar. Quantas pessoas estão morrendo em volta de nós? Quantas pessoas, amados, é a poderosa mão de Deus. Me dizia uma irmã: eu fiquei em casa todos os dias, eu não saía para nada, eu peguei Covid dentro de um apartamento sem sair. Isso é a poderosa mão de Deus. Eu estava em Santos, talvez estejam me assistindo. Nós estávamos com um microfone só em Santos. A irmã usou o microfone, o louvor todo falando no microfone. Ela acabou de louvar, eu peguei o microfone. Por 4, 5 vezes encostei o microfone na boca e falei: meu Deus, se essa irmã tiver com Covid, eu estou perdido. 3 dias depois ela liga desesperada: bispo, pelo amor de Deus, fui diagnosticada, estou com Covid. Eu falei: Senhor amado, toca eu. Falei: como é que vai ser? Igreja para cuidar, vou ter que ficar isolado, vou. Graças a Deus não peguei. E assim vou vivendo, de glória em glória, de vitória em vitória, de pé, pela graça e misericórdia de Deus, de joelho todos os dias, porque eu dependo de Deus. Eu sou alguém que depende de Deus todo dia. Se eu subo aqui para pregar, é porque a misericórdia e o amor de Deus está sobre a minha vida. Se todos os dias eu recobro força, é porque a mão e a misericórdia de Deus me dá força para guerrear todo dia. Porque humano, eu estou cansado. Humano, com todo o respeito, o maior respeito que eu tenho no mundo, humanamente falando, eu estaria como um monte de pessoa, trancado dentro de casa com medo. Humano, eu tenho família. Quando eu recebi uma ligação da minha sogra, com a avó com quantos anos dentro de casa, avó? Com a avó com 84 anos. Oi, vó. Vó, acorda, vó. Aqui, vó. Oi, vó. Tudo bem, vó? E o padre Artemis Chiavon. Isso é uma história, uma hora eu conto para vocês. E minha sogra falou: filho, estou com Covid, eu e o Sérgio. Eu falei: e a avó? Ela falou: não posso levar a avó para o ABC, porque tá todo mundo lá, tá. Eu falei: a única coisa que a gente pode fazer é confiar em Deus e na poderosa mão de Deus. A avó ficou dentro de casa com ela todo dia, com 84 anos. Minha sogra não conviveu normal, já estavam convivendo, ela não pegou. Isso é a poderosa mão de Deus. Então a gente tem que entender que se Deus não guardar o que a Bíblia diz, em vão vigia
o sentinela. Se Deus não pôr a mão na minha, na tua vida, meu irmão, não tem o que resolva, não tem o que ser feito. Você pode orar comigo nessa hora e pedir para Deus, sabe, te ajudar na sua situação, nesse problema. Se você está, olha, alguém que está me assistindo, você está enlaçado aí com coisa que você não consegue sair, pede para Deus te tirar disso. Pede para Deus afastar do seu caminho pessoas. Pede para Deus aniquilar tudo aquilo que tem, sabe, esse sofisma, essa fortaleza que se instalou na tua mente. Eu preciso, antes de acabar, orar com você. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que nós somos dependentes de Ti. O apóstolo Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele não usurpou de ser o apóstolo que foi levado ao terceiro céu. Ele não usurpou de ter visto coisas inefáveis. Muito pelo contrário. Ele se colocou em posição de menor. Quando Paulo fala na primeira pessoa acerca dele mesmo, ele disse: bem que eu sou o menor de todos os apóstolos. Ele diz: importa que eu diminua e que Cristo seja exaltado. Meu Deus e meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, pessoas que estão me assistindo agora, que precisam sim da Tua misericórdia e do Teu amor. Pessoas que precisam sim, todos os dias, serem guardados e cuidados pelo Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que precisam de socorro. Socorro no casamento, socorro na vida financeira. Tem gente que emocionalmente está aos pedaços, Pai. Tem gente que está muito ferido, ferida, machucado, machucada. Tem gente que já sofreu demais, todos os tipos de abusos possíveis e imagináveis, mentais, psicossomáticos, físicos. Mas hoje nós estamos aqui buscando na Tua graça, na Tua misericórdia, socorro. Porque o Senhor é socorro em ocasião oportuna. O Senhor é o Deus que socorre cada família. O Senhor dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. O Senhor é o Deus que mesmo quando o mal vem por um caminho, Ele foge por 7. O Senhor é o Deus que mesmo quando o mal acomete uma casa, uma família, a Tua mão sustém. Eu experimentei isso e tenho experimentado isso ao longo da minha vida contigo. Durante estes 28 anos eu tenho visto a poderosa mão do Senhor sobre a minha vida. Não há, Pai, não há um momento sequer da minha vida que a Tua mão não esteve presente me guardando. Mesmo quando eu deixei que a minha carne prevalecesse, a Tua mão me trouxe a razão. Quando o mar tentou me submergir, o Senhor me trouxe de volta para respirar. Ah, Deus, a Tua mão. Quando muitas vezes eu chorei, a Tua mão me tirou do montouro, do lixo, me colocou entre os príncipes desta terra. Quando eu sofri o abandono, o Senhor colocou no meu caminho amigos mais chegados que irmãos. Quando pessoas usurparam, Deus, de cargos, poder, do meu amor, da minha lealdade, se ergueram com uma voz de Satanás contra a minha vida, Tua mão me deu livramento e vitória. Sempre a Tua mão, Pai. E assim tem sido na vida de cada um aqui hoje. Abre os olhos dos Teus filhos, abre os olhos das Tuas filhas, para que eles vejam e enxerguem que foi a Tua mão que deu livramento, foi a Tua mão que afastou pessoas, foi a Tua mão
que deu a vitória, foi a tua mão que exaltou, que hoje, o que cada um tem experimentado e vivenciado, foi a tua mão que exaltou. Não é mérito nosso, nada é mérito nosso, nenhuma conquista, nenhuma bênção, nenhuma grande vitória, nada nunca foi nós, sempre foi a tua mão. Não foi José, foi o Senhor. Não foi Davi, foi o Senhor. Foi a tua mão que derrubou Golias. Sempre foi o Senhor. E é a tua mão que vai derrubar os Golias que têm investido contra o seu povo. É a tua mão que vai paralisar as ações do inimigo contra as nossas vidas. Sempre foi e sempre será a tua poderosa mão. Obrigado, Senhor, porque a tua mão, a tua destra faz proezas. E sairemos daqui guardados pela tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Diga: a mão de Deus está sobre a minha